O título do sermão esta manhã é Como devemos esperar o dia do Senhor? Como devemos esperar o dia do Senhor? Eu não sei vocês, mas eu tenho uma irritação especial pelos spoilers. Vocês sabem o que é um spoiler? Spoiler vem de um termo que significa estragar, arruinar. Através da revelação ou revelações de informações inéditas sobre uma série, o final de uma série ou episódios de um livro, capítulos, filmes, para quem ainda não teve a oportunidade nunca de ter assistido ou lido o mesmo. Então isso é um spoiler, tá bom? É revelar coisas de maneira antecipada. Eu quero vos dizer que a Bíblia está cheia de spoilers. A Bíblia está cheia de spoilers. E os spoilers da Bíblia não estragam nada, não arruinam nada. Na verdade, Deus deu-nos estes spoilers para animar-nos, consolar-nos, edificar-nos, sustentar-nos e beneficiar-nos de distintas maneiras. É bem diferente dos spoilers dos filmes, dos livros, das séries que nós conhecemos sobre ficção, que nos arruinam a expectativa e nos desmotivam até a assistir à mesma série, ou assistir a um filme, ou ler a um livro, pois já conhecemos o final, então ficamos desmotivados. Já não há aquele suspense, já não há aquela expectativa. Bem, tudo acontece pelo contrário com a Bíblia. A Bíblia deixa-nos os spoilers, já está cheia deles, para entusiasmar-nos e para conduzir-nos com grande expectativa daquilo que nos espera. Tudo irá terminar bem. Não importa hoje. Nós já conhecemos o final da história de Deus. E isso nos enche, diante da realidade em que vivemos, uma realidade que não é ficção. É uma realidade caótica, o mundo em que nos encontramos. É uma realidade frustrante. É uma realidade difícil, aquela em que vivemos. E por isso é fundamental nós recebermos estas revelações de Deus, estes spoilers, para perseverarmos no presente, no meio das dificuldades, mas também continuarmos a perseverar até ao fim. E Pedro apresenta-nos no capítulo 3, como já temos visto nos últimos sermões da exposição da carta à 2 Pedro, um autêntico spoiler. Ele vai nos dizer o que nos espera no futuro, ele vai falar sobre a vinda do Senhor, ele vai falar sobre o dia do Senhor, ele vai falar sobre o dia de Deus, ele vai falar sobre a eternidade e ele vai falar destas últimas cenas que estão preparadas por Deus, pois é a história de Deus. Aqui neste último capítulo, num contexto em que de uma igreja que estava em sofrimento, provações, tribulações, aflições, Pedro os conduz com a maior e melhor esperança que nós temos, que vai além desta realidade, que vai além desta vida. Ele aponta para aquele dia em que virá o Senhor de uma maneira inesperada, visível, pública, conhecida por todos. Vai ser reconhecida por todos. Ele disse que viria, veio. Ele disse que morreria, morreu. Ele disse que ressuscitaria, ressuscitou. Ele disse que voltaria, devemos de o esperar. Este dia futuro em que o Senhor virá também o dia do Senhor que vimos, que é um dia em que a Bíblia se refere a um dia derradeiro de juízo final sobre este mundo. E os seus habitantes injustos, rebeldes. Mas este dia futuro não tem apenas uma faceta de juízo. Este dia é a marca da consumação e da restauração de todas as coisas. Da nossa salvação, da nossa esperança. Não será apenas um dia de juízo, será um dia de glória. Glória para o seu povo. O conhecimento destes spoilers, desta realidade futura, destas revelações daquilo que está para vir, tem um propósito nas nossas vidas. Tem um propósito também para o mundo. Por isso anunciamos que Cristo vem. Para convidar também o mundo a poder render-se a Jesus Cristo. Receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É um propósito para a salvação, estes spoilers.
mas também tem um propósito nas nossas vidas ao meditarmos nesta maior e maravilhosa esperança que nós temos para santificar as nossas almas no presente, tirando o nosso foco aqui no agora, na terra, mas colocando os nossos olhos em Cristo e na eternidade. Vamos então ler os últimos versículos, 2 Pedro 3, 11 a 18. Ele vai continuar com os spoilers, mas com propósito. Ele vai guiar-nos também como devemos esperar o dia do Senhor, como devemos viver estes últimos dias. O que é esperado de nós? 2 Pedro 3, versículo 11 a 18. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abraçados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tendes por salvação a longanimidade ou paciência, para tornar mais simples, a paciência de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de facto costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não se ceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Como devemos esperar o dia do Senhor? Como devemos viver o presente, tendo conhecimento do futuro? Conhecer o futuro deve mudar o nosso presente. É o que Pedro aponta-nos, conduz-nos a isso, exorta-nos. Conhecer o futuro, aquilo que está para vir, quem é Deus, o que fará Deus, a eternidade, o dia do juízo, deve mudar o nosso presente. Reparem, Pedro começa no versículo 11. Visto que, nós vimos isso há 2 domingos atrás, visto que vai suceder o dia do juízo derradeiro final, a destruição desta criação. Já vamos falar um pouco com mais detalhe em que consiste esta destruição. Será uma destruição completa ou parcial? Vamos já olhar com detalhe sobre isso. O que é certo é que Pedro apresentou-nos, no capítulo 3, nos versículos anteriores, uma sucessão de acontecimentos, cataclismos, de grandes sinais que acompanharão este dia de juízo final. Serão tremendos, serão destrutivos como nunca antes visto na história do universo. E Pedro diz, visto que isto irá acontecer, visto que nós conhecemos quem é Deus, nós conhecemos que vem o juízo imediato, final, que a ira de Deus será derramada sobre esta criação, sobre estes homens, visto que também não apenas conhecemos o juízo, mas conhecemos a nossa eternidade, a nossa esperança além do sepulcro, o nosso presente deve ser marcado por um viver excelente. Um viver excelente. É isso que Pedro diz aqui no versículo 11. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, destruídas no dia do juízo final, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Um viver excelente. Um viver excelente não é um viver sem pecado, porque nenhum de nós pode viver sem pecado. Nós pecamos muitas vezes e de diversas maneiras, no falar, no pensar, no atuar.
no agir. Infelizmente, a presença do pecado, esta realidade de estarmos numa criação afetada pela maldição do pecado, esta realidade de termos sido afetados pela maldição do pecado em nós, esta realidade de conviver com outros afetados pela maldição do pecado, é impossível nós vivermos sem pecado. É impossível. Chegará o dia que isso acontecerá. Novos céus e nova terra, sem a maldição do pecado. Mas agora, como devemos viver no presente, é buscar, mesmo assim, esta excelência. Nós vivemos buscando o padrão de Deus, viver à luz do padrão de Deus. Não o que eu penso, não o que eu sinto, não o que me parece melhor, mas aquilo que Deus diz. Como é que podemos conhecer o padrão de Deus excelente para as nossas vidas, que nós devemos buscar, pois só isso agrada, só isso traz benefícios para as nossas almas? Como é que podemos conhecer? Através da sua palavra. Não há outra forma. Não há outra forma. O padrão de Deus, quem é Deus e o seu padrão, torna-se conhecido na sua palavra. Por isso Pedro diz, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Diante do privilégio desta revelação, destes spoilers sobre a eternidade, o futuro, o dia do juízo final também. Devemos abandonar os nossos pecados. Afastar-nos dos nossos pecados para não sermos consumidos pela ira de Deus, pois aquele que pratica o pecado, que permanece no pecado, não tem conhecido a Deus. Não tem conhecido a Deus. Uma fé que salva é uma fé que santifica. Por isso Pedro diz, se são salvos, devem viver em santidade, buscando este padrão de Deus excelente, no presente agora. Isso será proveitoso, não apenas para esta vida, mas também para a eternidade, onde nos aguarda recompensas. Recompensas, a Bíblia fala sobre isso. Santo procedimento e piedade. Esta palavra santa, vocês já conhecem. Esta palavra vem da raiz da palavra separada, ou separado. Isto é ser santo. Separado do pecado. Separado para Deus. Separados para os propósitos de Deus. Depois usa o termo piedade, que está relacionado com este viver em espírito de coração consagrado, devoto a Deus em todas as coisas. Tudo na nossa vida deve ser feito com devoção ao Senhor e adoração, não apenas o par de horas ao domingo de manhã, mas tudo na nossa vida, o nosso trabalho, o nosso lar, como somos como esposos, como somos como esposas, como somos como filhos, como somos como colegas ou como patrões. Tudo aquilo que fazemos deve ser em plena e total devoção a Deus. Santo procedimento e piedade. Paulo usa outra expressão. Paulo não usa este termo santo procedimento e piedade, mas torna uma ilustração mais viva, mas quer dizer o mesmo que Pedro. Ali em Romanos 12:1, Paulo, não temos que ir, vocês conhecem de memória, Romanos 12:1, Paulo fala de vivermos como um sacrifício, de apresentarmos a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não, agora já não oferecemos animais. Agora nós mesmos somos essa oferta ao Senhor, na maneira como vivemos. Nós agora, em tudo aquilo que fazemos, somos esse sacrifício vivo, santo, separado do pecado e agradável a Deus. Para agradar a Deus. Vivemos não para agradar a nós mesmos. Vivemos para agradar a Deus. Esse é o nosso alvo. Qual é o fim principal de todo homem? Primeira pergunta do Catecismo de Westminster. Glorificar a Deus e desfrutar dele para todo o sempre. Esse é o fim principal de todo homem. Ou deve ser. Versículo 12. Não apenas devemos viver no presente com excelência, devemos viver com grande expectativa pelo futuro. Esperando
e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abraçados se derreterão. Bem, aqui há dificuldades na interpretação. Alguns dizem que a nossa forma como nós vivemos, como a igreja vive, pode apressar, antecipar a vinda do Senhor. Não é isso que o texto está a dizer. Aqui primeiro vamos ver que fala de que nós devemos viver com uma grande expectativa que Ele vem e ansiar, desejar com grande entusiasmo esse dia, esperando, não é aqui uma simples espera, mas é uma espera com grande entusiasmo. Algo parecido com uma espera para quando estamos ali no bloco de parto, o pai na parte de fora, estou só a falar da parte do pai, está bem, que é que eu conheço. À espera que nasça o filho ou que sejamos chamados para assistir àquele momento, há um grande entusiasmo, as lágrimas começam a correr, há uma grande expectativa por esse momento. Também o noivo, não é? Eu estou só a falar da parte que eu conheço. O noivo, quando está à espera que venha a noiva, chega sempre uma hora depois da hora marcada do casamento. E essa hora parece a hora mais longa que nós alguma vez tivemos na vida. Porque há uma grande expectativa de ver a nossa noiva, o nosso amor a chegar. E por esse momento especial em que seremos unidos diante de Deus e dos homens. Ou então, também essa grande expectativa de receber a equipa campeã no Marquês. Esperar por eles e receberem. É isto que Pedro está a dizer, ter esse entusiasmo, esta ansiedade, esta expectativa. De modo geral, eu creio que vivemos muito pouco com essa expectativa. Eu falo por mim. Eu falo por mim aqui. De modo geral, eu creio que estamos muitas vezes embriagados com os nossos projetos pessoais, com o nosso reino, mas não com o reino de Deus. Quando foi a última vez que orámos? Venha ao teu reino, Senhor. Venha ao teu reino. Pedro diz que devemos viver com grande expectativa que venha ao seu reino. Que Ele venha. Grande expectativa por este dia. Grande entusiasmo. Pois é o dia da consumação da nossa salvação. É o dia da justiça de Deus. E é o dia em que Deus será glorificado para sempre e sempre. É a vinda do dia de Deus. Há quem diga que o dia de Deus não é o mesmo que o dia do Senhor, porque usou anteriormente dia do Senhor, agora está a usar dia de Deus. Eu creio que isso não é um argumento muito válido, no sentido em que nós, quando escrevemos também, para tornar a escrita o texto mais bonito, não repetimos as mesmas palavras. Não é? Usamos sinónimos. Eu creio que está-se a referir ao mesmo dia. É um dia derradeiro. O dia do Senhor. O dia de Deus. O dia que marcará também o estado eterno. Logo após, repare, o texto fala sobre isso, da destruição dos céus e da terra. O dia de Deus é o dia do seu triunfo total e final. Deus triunfará no fim. Deus triunfará. Pode parecer que hoje está a perder. Podemos sentir que hoje o povo de Deus está a perder. Mas quantas vezes foi assim ao longo da história? Em que o povo de Deus sempre parecia a minoria, que estaria a perder, à beira da destruição, e Deus triunfou. E chegará o dia em que Deus triunfará. Esse triunfo final. Versículo 12, na parte final, fala dos céus incendiados que serão desfeitos e elementos abraçados se derreterão. Já falámos sobre isso no último sermão, no capítulo 3. Nós vimos que encontramos nesta terra, neste planeta, energia suficiente para a sua autodestruição. Olhem, por exemplo, para a energia nuclear e as bombas nucleares. E chegará esse momento em que esta criação será destruída. Essa criação será destruída. Eu não creio que será uma destruição total. Eu sigo a linha reformada deste pensamento.
que eu creio que é a mais correta. Porque Deus, quando criou todas as coisas, disse: e viu Deus que tudo era muito bom. E eu não creio que Ele destruirá por completo esta criação. Porque ao destruir por completo esta criação, é como estar a entregar algo ao diabo para gloriar-se. Eu consegui a destruição desta criação. Eu creio que quando fala de novos céus e nova terra, é uma criação renovada. Haverá destruição, mas não uma destruição por completo. E haverá algo novo, renovado. Novo aqui refere-se à qualidade. Qualidade. Versículo 13, reparem, esperamos novos céus e nova terra. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Essa é a nossa maior e melhor esperança, não está nesta vida. Está nesta realidade futura que iremos receber, que iremos herdar, onde iremos habitar. E Pedro aponta para um grupo de crentes que estavam a sofrer, estavam a ser martirizados, estavam a ser perseguidos. E Pedro não diz que as coisas irão melhorar. Pedro não diz que eles não irão adoecer. Pedro não diz que eles não serão presos. Pedro não diz que eles não irão perder a sua propriedade. Pedro não diz que eles não irão ser martirizados. Pedro diz: olhem para a promessa destes novos céus e nova terra. Aí está a nossa glória. Primeiro cruz, depois glória. Geralmente nós falamos do céu de uma maneira superficial. Geralmente nós pensamos no céu, vamos para o céu, como um lugar onde iremos viver para sempre com Deus. Mas a Bíblia dá-nos mais detalhes sobre esse estado de eternidade. Ela fala de novos céus e nova terra. Ela fala da união do céu com a terra. Ela fala de uma criação inteiramente renovada. Vamos a Isaías, por favor. Isaías 65. Eu creio que é importante lermos este texto. Porque a realidade de novos céus e nova terra já era uma realidade no Antigo Testamento. Não apenas no Novo Testamento. Isaías 65, 17. Reparem aqui a realidade de novos céus e nova terra, desta promessa para nós, para o povo de Deus. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória deles. Não sei como isso será possível, mas diz que não teremos mais memória das coisas passadas. Deus irá conceder-nos uma amnésia, talvez para evitar o sofrimento na eternidade e lágrimas na eternidade. Isaías 66, 22. Logo a seguir. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Já é promessa novos céus e nova terra, de uma criação renovada, onde ali viveremos na presença de Deus. Não estaremos nas nuvens. Estaremos numa nova criação, a união do céu com a terra. Uma nova terra, onde viveremos na presença de Deus. Se nos agarramos a esta promessa divina, nós vamos ter o nosso olhar não nesta vida, nem nas coisas desta vida, mas em Cristo, no reino de Deus e na eternidade. O nosso fim, então, não será no presente acumular bens nesta vida. Esse não será o nosso fim principal. Pois sabemos que os mesmos serão consumidos. Os mesmos virarão pó e cinzas. O nosso fim principal no presente não será cuidar da natureza e animais, que não me ouçam o pano. Por muito nobre que isso seja, por muito que a Bíblia até fala que o justo cuida dos seus animais.
esse não é o nosso fim principal. Nosso fim principal não é evitar o aquecimento global. Essa não é a nossa missão principal e nem podemos ser salvadores desta criação, pois esta criação terá um fim. Chegará ao fim. Agora, não façam como um amigo meu que diz, como haverá novos céus e nova terra, não faz reciclagem. Não façam reciclagem, tá bom? Façam reciclagem. Devemos ser bons mordomos da criação atual que o Senhor também nos deu. O nosso fim principal será glorificar a Deus nesta vida. O nosso fim principal será buscar primeiramente o reino de Deus. O nosso fim principal será desfrutar dele, hoje e para todo o sempre. Tendo em conta esta promessa. O que é que sabemos sobre os novos céus e a nova terra? Primeiro, já vimos que a criação física atual, ela será renovada, melhorada. E continuaremos a existir nessa criação. E continuaremos a agir nessa criação. O nosso corpo também, a Bíblia fala que o nosso corpo ressurreto, iremos receber um corpo ressuscitado. Um corpo que é também uma nova criação. Para habitar a eternidade. Também, esta nova criação, ela não será atemporal, sem tempo. Nós às vezes confundimos as coisas. Só Deus é eterno. Nós não somos eternos. O que será para nós a eternidade, porque somos criaturas finitas e seremos sempre criaturas finitas. O único infinito é Deus. É que iremos sempre viver numa sucessão infinita de acontecimentos na eternidade. Mas haverá uma sucessão de acontecimentos. Não quer dizer que é temporal. Haverá uma sucessão de acontecimentos. Por isso, quando passar 10 milhões de anos, Deus vai dizer para nós, vem cá, ainda tenho muito mais para te mostrar, porque Ele é infinito. Ele é infinito. Nos quais habitará a justiça também nesta nova criação. Reparem, que maravilhoso pensar neste dia, nesta realidade, onde seremos livres da presença e maldição do pecado. Não apenas em nós, mas na criação onde iremos habitar, nesse lugar. Imaginem o maravilhoso que isso será. Nunca mais iremos discutir entre nós. Nunca mais teremos diferenças entre nós. Nunca mais seremos conduzidos pela inveja, pelo orgulho. Que maravilhoso será esse dia. Versículo 14 a 18 para terminar. Temos de terminar hoje a carta de 2 Pedro. Fala-nos aqui de algo que está relacionado com este viver no presente excelente. E Pedro reforça aqui esta ideia de nós devemos viver agora a entrega absoluta a Deus. Reparem o versículo 14. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, nós estamos à espera desta realidade futura, destas muito grandes e preciosas promessas. O que é que devemos fazer? Diz aqui, empenhai-vos por ser desachados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Empenhai-vos por ser achados em paz, ou seja, em harmonia com Deus, com os propósitos de Deus, em plena comunhão com Deus. Isso só é possível por meio da santidade. Por isso diz aqui, sem mácula. Esta palavra significa sem mancha, sem defeito, pura. Não é perfeição aqui. Mas esta era a mesma palavra usada para descrever os sacrifícios dos animais, que deviam ser puros e habilitados para serem ofertados. Nós devemos viver no presente de uma maneira íntegra, sincera, santa, em que somos aceitos por Deus. Somos aceitos por Deus, em que Deus é glorificado em nós. Pelas intenções do nosso coração puros de buscar obedecer a Ele, de lutar contra o pecado, de buscar sermos conformes à imagem de Jesus Cristo, de seguir à risca todos os seus mandamentos. Isto é agradável ao Senhor. Isso é buscar ser sem mancha no caráter, sem defeito, puro. Também diz aqui irrepreensível.
Ou seja, sem possibilidade de sofrer acusação. Está muito ligado esta palavra com aquilo que vimos ontem no nosso encontro de casais, em que falámos sobre integridade. É por isso que na Bíblia muitas vezes aparece irrepreensível ou a tradução integridade. Isto implica ser íntegro, irrepreensível. Não é que é perfeito essa pessoa, ou perfeita, mas sim que não é possível acusá-lo. Ele vive de uma maneira sincera, honesta, verdadeira. E não é possível sofrer acusação. É íntegro. Íntegro naquilo que fala, íntegro naquilo que faz. É íntegro. Versículo 15. Reparem também que nós temos propósitos para estarmos aqui hoje, para estarmos ajuntados. Esta é a palavra que significa igreja, um ajuntamento de pessoas. E esse propósito é, olhem, reparem o versículo 15. E tendo por salvação a paciência de Nosso Senhor. Então, qual o propósito da paciência de Deus? Porquê é que ainda não chegou o dia do juízo final? Porquê é que Ele tem esperado geração atrás geração, geração após geração? Para a salvação. Para a salvação. E nós devemos considerar que a paciência do Senhor é para a salvação de muitos. Por isso devemos aproveitar este tempo para anunciar as boas notícias de Jesus Cristo. Para pregar o Evangelho. Para sermos usados como pescadores de homens. Esta foi a chamada de Jesus Cristo para os seus discípulos e, por extensão, na grande comissão também para nós. É para fazermos discípulos. Tornarmos pescadores de homens. Este é o tempo de salvação para muitos. E esse tempo chegará ao fim. Devemos aproveitar. Devemos aproveitar. Reparem como Pedro fala sobre Paulo. Eu quero reforçar isso, porque em Gálatas... E nós sabemos que Gálatas é uma das primeiras cartas do Novo Testamento. Há discussão se é a primeira ou não, mas não vamos entrar nessa discussão. Gálatas, o apóstolo Paulo diz que repreendeu publicamente a Pedro, ao apóstolo Pedro, pela sua hipocrisia. Está lá na carta aos Gálatas. Porque com os judeus comportava-se de uma maneira, com os gentios de outra maneira. Então, Paulo repreende a Pedro publicamente, e numa carta circular entre as igrejas. Primeiro, face a face o fez. E depois até escreva sobre isso. Pela sua hipocrisia. Mas reparem como Pedro olhava para Paulo. O trata como amado irmão. Mesmo depois de ter sido confrontado publicamente pelo mesmo. O trata como amado irmão. Sabem o que é isso? Isso é humildade, para aceitar a correção sincera, franca. Isto é humildade. Isto é que é a verdadeira humildade. Pedro também aqui, neste texto, fala dos escritos de Paulo, das epístolas de Paulo. E diz algo interessante. Pedro reconhece os escritos de Paulo como divinamente inspirados. Diz que ele recebeu sabedoria. Não era dele. Recebeu de Deus. Uma prova que os escritos, as cartas do apóstolo Paulo são inspirados. Lembro-me de uma irmã, sempre que eu digo isso, penso no apóstolo Paulo, vou a este texto para defender a inspiração das cartas do apóstolo Paulo. Lembro de uma irmã em Inglaterra, numa igreja anglicana, onde eu preguei em 2012, em que ela dizia que não gostava de Paulo. Não gostava de quase todo o Novo Testamento. Onde Paulo falou também aqui, Pedro cita que Paulo falou sobre a paciência do Nosso Senhor para a salvação. Onde é que Paulo falou sobre isso nas suas cartas? Deixem-me ler para vocês, ou se querem acompanhar, Romanos 2:4. Paulo fala sobre isso mesmo que Pedro acabava de ter escrito. Aqui, na sua segunda carta. Reparem, 2:4.
O apóstolo Paulo falou sobre isso também, a paciência do Senhor para a salvação. Diz Romanos 2,4: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e paciência, longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. É a bondade de Deus, é a paciência de Deus, é o tempo de salvação hoje. Paulo escreveu também sobre isso. Versículo 16, ainda Pedro, falando sobre Paulo, diz: ao falar acerca destes assuntos, como de facto costuma fazer em todas as suas cartas. Estas cartas, então, já eram circulares, já eram conhecidas pela igreja naquele tempo, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Como é que devemos esperar no presente o dia do Senhor? Como é que devemos esperar? Pedro diz aqui agora no versículo 16, 17, 18, nós devemos examinar todas as coisas. Nós devemos estudar as Escrituras. Pedro confessa que há certas coisas difíceis de entender na palavra de Deus, nas Escrituras. Há certas coisas difíceis de entender nas cartas do apóstolo Paulo. São difíceis de entender pela nossa mente limitada. E também são difíceis de entender, pois Deus e a sua palavra é infinita e inesgotável. Inesgotável. Por isso requer de nós esforço em estudar as Escrituras. Por isso é que eu gostei da oração do nosso irmão Rodrigo há pouco, que nós aproveitemos as oportunidades para estudar, para conhecer e para crescer nesse conhecimento. E é isso que é esperado de nós, no tempo presente. A tua falta de desejo pela Bíblia demonstra a tua falta de desejo por Deus. É simples. Não há uma zona cinzenta. A tua falta de desejo pela Bíblia demonstra a tua falta de desejo por Deus. Essa é a realidade. Também Pedro diz que devemos examinar tudo, esquadrinhar tudo. Devemos sempre estar alerta contra falsos mestres. Eles estão no nosso meio. Até eu que estou aqui a pregar para vocês, eu posso tornar-me um. Ou vocês devem sempre ter isso em mente e essa consciência. Porque eles não surgem de fora, eles surgem de dentro. Devemos, por isso, examinar as Escrituras, esquadrinhar a palavra de Deus, para não sermos ignorantes, diz Pedro. Ignorantes. Os que fazem isso, que deturpam, torcem, confundem as Escrituras, é porque são ignorantes. E instáveis. Ignorantes e instáveis. O que é uma pessoa instável? A quem Pedro se refere? Está a referir-se aos falsos mestres, mas também aos seus seguidores. Instáveis são aqueles que estão sempre a mudar as suas opiniões. Instáveis são aqueles que são levados pelos cantos de sereia. Instáveis são aqueles que são conduzidos não pela palavra, mas pelas modas e por aquilo que é popular. Esses são os instáveis. Instáveis são aqueles que não têm convicções bíblicas, têm convicções pessoais e políticas, mas não têm convicções bíblicas. Instáveis são aqueles que são incoerentes. Um dia é uma coisa, outro dia é outra. Esses são os falsos mestres, os falsos profetas e os seus seguidores. Ignorantes e instáveis. Ignorantes porque não conhecem a Escritura. Não se dão ao estudo de conhecer e examinar a Escritura. Ignorantes porque eles até têm uma grande ostentação de linguagem. Espremendo tudo, sai pouco ou nenhum sumo. Muita parra e pouca uva. Já tinha usado essa expressão anteriormente para eles. Pelo seu caráter e pela sua incapacidade, eles distorcem a Escritura, falsificam a Escritura, adulteram a Escritura. E isso tem um fim. Todos aqueles que fazem isso, que são ignorantes, instáveis, aqueles que promovem isso e aqueles que o seguem têm um fim. Destruição. Destruição, versículo 16. Para a própria destruição deles.
Porque ir além da Escritura, ir além do verdadeiro Evangelho, ou ficar aquém da verdade de Deus, adulterar ou rejeitar essa verdade, é desperdício e, no fim, causará destruição do corpo e alma. Abandonar a verdade de Deus é abandonar o Deus da verdade. Versículo 17. Isto pode acontecer contigo e comigo, é o que Pedro agora vai alertar. Versículo 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, alerta, vigiem. Não suceda que, arrastados pelo erro desses falsos mestres, desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. É possível um discípulo cair? É possível alguém que está a seguir a Jesus Cristo voltar atrás? É possível dar as costas a Jesus Cristo. Não foi isso que aconteceu com Judas? Não foi isso que aconteceu com Demas? É isso que pode também acontecer connosco. Alerta. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Caiga. Versículo 18. Devemos estudar, examinar tudo e estudar. Reparem este reforço nesta despedida da carta. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Crescei na graça. Aqueles que têm a vida de Deus são um organismo vivo. E um organismo vivo e saudável cresce. Crescer na graça é neste fruto do Espírito, da vida de Deus em nós. Desta manifestação da vida de Deus em nós. Deste fruto do Espírito. Crescer no conhecimento é uma referência clara às Escrituras. A única forma de podermos crescer no conhecimento é estudando as Escrituras. Devemos buscar estudar a Bíblia, mas também aplicar a mesma. Aplicar a mesma. O que Pedro diz-nos nestas palavras finais, este ainda é o tempo da paciência de Deus para a salvação. Com uma mão, Deus está a reter a sua ira pacientemente. Com a outra mão, está a convidar os homens ao arrependimento. Arrependam-se dos seus pecados. Abracem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Um dia, ambas as mãos cairão. Ambas as mãos cairão. É um convite também que Pedro faz-nos, nestas últimas palavras, sempre para um autoexame. Examinarmos a nós mesmos. E considerar que este é o tempo de acumular tesouros no céu, não na terra. Tesouros no céu, não na terra. E também enche-nos cheios de esperança, alegria, consolo. Veio uma nova criação. Esta nova criação é o nosso destino final e será um lugar de grande beleza, abundância e alegria na presença de Deus para todo o sempre. E quando finalmente virmos o Senhor face a face, podemos ter a certeza que o nosso coração não desejará mais nada. Vamos orar. Senhor, louvado sejas por quem Tu és. Louvado sejas, Senhor, porque amas este mundo e estás determinado em salvar este mundo, Senhor. Em salvar esta criação. E o farás, Pai. E o farás. Pedimos que muitos homens e mulheres desta geração e das futuras possam olhar para Ti, para o Teu Filho e abraçar o Teu Filho como Senhor e Salvador. Para que assim possam receber esta mesma promessa e ter esta maior e maravilhosa esperança que nós temos. O nosso destino final, que será um lugar de grande beleza, abundância e alegria na Tua presença. Obrigado, Senhor. Amém.